Eu comecei fazendo paisagens rurais e paisagens metropolitanas. Lógico que não era uma cópia da paisagem. Eu simplesmente memorizava alguns detalhes da paisagem rural e transpunha para a tela mais ou menos o que tinha ficado na minha memória. A mesma coisa acontecia com detalhes da cidade, sempre tentando geometrizar e tirar as coisas que eram mais superficiais dessas duas paisagens. A preocupação da minha pintura sempre foi com a cor. O cromatismo no início era um cromatismo chapado. Era um cromatismo em que não havia uma sensualidade na cor. Quando eu comecei a usar a veladura, minha pintura ganhou. E quando eu comecei a cruzar as cores complementares, uma em superposição à outra, que alguns críticos chamaram de erosão da cor, realmente a minha obra ficou mais interessante em termos de contraste pictórico e em termos de textura. Atualmente, a cor passou a ser o tema da minha obra. É lógico que a cor aplicada não é a cor do tubo. Um quadro roxo, ele é composto com carmim, é composto com azul, é composto com violeta. É lógico que essa cor que vai secar no fundo do quadro vai ter um determinado comprimento de onda. E nós utilizamos, então, réguas ondulatórias, réguas retas, réguas curvas, para traçar a trajetória desses fótons que originam-se nessa cor, que é a nossa cor tema. O cruzamento desses fótons, o cruzamento dessas trajetórias, nos dá figuras que não são figuras geométricas, são figuras talvez topológicas, porque elas têm lados retos, curvos, lados ondulatórios. E essas áreas vão nos determinar uma determinada trajetória que vai ser o nosso desenho. Aí eu vejo uma diferença. Antigamente eu tinha o desenho e fazia esse desenho colorido. Eu aplicava as cores no desenho. Atualmente a trajetória da cor dentro dessa rede vai dar o desenho da primeira cor, que é a cor base. As outras todas vão seguindo aquela trajetória e o desenho vai se formando à medida que se aplica a cor. Aldir Mendes de Souza é um daqueles artistas contemporâneos brasileiros em cuja linguagem madura a geometria e a liberdade desempenham um papel essencial. Para a produção desses artistas, usa-se o rótulo geometria sensível. Quer dizer que eles organizam racionalmente o espaço e constroem suas obras, mas não utilizam fórmulas matemáticas nem obedecem a regras ortodoxas. Utilizam a sensibilidade e se dirigem à sensibilidade de quem contempla seus trabalhos. Aldir nasceu em 1941 em São Paulo, onde vive. Depois de ter sido um jovem contestador que incursionou por diversos tipos de vanguarda, é hoje um pintor extremamente cioso de seu ofício. É um colorista requintado. Procura combinações ao mesmo tempo equilibradas e ousadas através de um processo de criação atento e amoroso. A distribuição da cor nessas áreas segue um processo intuitivo. A ideia justamente é que a pessoa olhe o quadro e desenvolva mentalmente um raciocínio sobre o quadro. Até os críticos, por exemplo, Frederico, olhando os meus trabalhos, acha que ainda, apesar de quase abstratos, eles ainda são paisagem. E ele se sente como se estivesse num avião ou numa nave espacial, em voos rasantes, ou então na iminência de pouso, e que as cores, praticamente, elas são atraídas ou imantadas para fora da tela. A pintura madura de Aldir se situa, pois, no ponto de confluência entre a arte figurativa e a abstrata. Mas não tem a mínima importância rotulá-lo em uma ou outra. Importa, sim, ver os resultados muito originais que ele consegue. Persistente e inventivo, Aldir exibe hoje uma linguagem absolutamente inconfundível.